Então, para começar a trabalhar com o Illustrator, a gente pode criar um arquivo do zero ou se basear em um arquivo modelo, que é um template. Então, no menu Filé, eu tenho as duas opções. New, quando eu vou criar um arquivo zero sem nada nele, sem um arquivo completamente em branco, eu vou dar as orientações de tamanho de folha e margem e tudo mais. E o New From Template, quando eu tenho um arquivo que já existe, que ele serve como um modelo para a gente poder criar o arquivo que a gente vai desenvolver até o final. Então, no nosso caso, a gente vai criar um arquivo em branco, na opção New, ele abre a tela para a gente poder colocar o nome, o campo de nome, para eu poder já designar um nome para ele. Vou colocar aqui aula 1. O Profile, que é basicamente a saída que eu tenho, então ele já oferece algumas opções de impressão, web, devices, são dispositivos móveis, pode ser celular, pode ser tablet. Video and the Films, então voltado para a tela de TV em alta definição ou não, e para cinema. E Basic RGB, que é o que a gente usa como arquivo básico de RGB apenas, nunca focado para impressão, só para tela. E o Flash Builder, quando a gente vai poder desenvolver o quê? Projetos voltados para fazer animação, no caso do Flash. Então aqui eu vou setar a primeira opção como print. Ele automaticamente já coloca alguns parâmetros para mim, para que eu possa trabalhar. No meu caso, o meu software está setado na opção Letter. Em alguns casos ele vai aparecer com a opção A4. Então eu vou mudar aqui para A4 no tamanho Size. Vou escolher a folha A4. Ele já muda o tamanho para mim, mas ele está colocando em pontos, então eu não quero trabalhar com essa opção. A unidade eu posso mudar de pontos para milímetros, que é o que a gente comumente encontra no mercado de impressão. Uma vez que eu já optei por colocar esses valores, eu posso colocar o bleed, que é a sangria. É o excedente da folha que a gente pode imprimir até aquele parâmetro. Então, no caso aqui, eu vou colocar 0,3, então, na verdade, 3 milímetros. Eu posso imprimir até 3 milímetros fora da folha, que na hora que for refilar, fazer o recorte, ele recorta e fica perfeito no tamanho original. Uma vez que eu já setei os parâmetros, eu posso ainda optar por orientação retrato ou paisagem, dependendo do seu projeto. No nosso caso, eu vou deixar apenas retrato. Clique em OK, ele vai criar uma folha em branco para mim. Eu estou com um monte de janela aqui, essas janelas são de fácil acesso no menu Windows. E aqui a gente já tem a página em branco para a gente começar a trabalhar. Eu vou me basear num arquivo já existente, então eu posso importar um arquivo aqui para dentro, utilizando uma função que o próprio Illustrator fornece, que é o Place. Então ele importa arquivos externos de imagem ou de texto. Então eu posso trabalhar aqui, ó, File, Place. Eu vou encontrar esse arquivo que eu vou trabalhar agora, tá? Eu vou numa pasta. Então eu vou importar o arquivo de logo. Seleciono ele, clico em Place, ele vai ficar aqui no meio da tela. Então ele já entra com a opção de eu poder redimensionar. Como é que eu posso redimensionar? Aqui eu tenho esses quadradinhos que eu posso apenas clicar sobre eles e aumentar o tamanho do meu objeto, né? Sempre utilizando a setinha preta, que serve para movimentar ou redimensionar o tamanho do projeto, caso seja necessário. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Para eu aumentar, eu aperto a tecla Shift e eu consigo redimensionar o desenho na escala. Então, ele aumenta proporcionalmente em todos os lados. Bom, para começar a trabalhar, a gente vai usar o mesmo exemplo que a gente usou na sala de aula, que é esse menu esfera. Para ficar mais fácil de visualizar o nosso trabalho, a gente pode dar um zoom. Então, com a tecla Ctrl e o sinalzinho de mais, eu vou dar zoom in para poder visualizar melhor, encaixar na tela toda. Se eu quiser manusear o objeto na tela para deixar centralizado, apertando a barra de espaço, vira uma mãozinha, à medida que eu clico, eu posso arrastar o objeto para ficar centralizado na página. A primeira coisa que a gente vê são os dois Fs que representam esse logotipo. E eu tenho a caixa cinza aqui. Para poder desenhar formas geométricas, eu tenho aqui na barra de ferramentas a opção retângulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o símbolo do esfera, porém a caixa cinza. Eu seleciono lá a ferramenta, quadrado, e posiciono o mouse em cima do lugar onde eu vou começar a desenhar. Então, uma vez posicionado, é só clicar, segurar e arrastar, eu tenho o desenho já no tamanho próximo do original. Perceba que ele já vem com a cor cinza. Eu posso alterar a cor do objeto
clicando-se 2 vezes em cima da caixa das cores e escolhendo a cor nesse padrão de cor, clique em OK e ele aplica em cima do meu objeto. Para poder movimentar, eu seleciono a setinha preta de novo e arrasto ele para o lado para eu poder visualizar o restante do meu projeto. Uma vez visualizada, a gente percebeu que a cor está diferente. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode optar, selecionar a cor correta. Eu vou fazer os 2 Fs, que eu posso fazer de que forma? Com figuras geométricas de novo. Então, eu seleciono a figura geométrica retângulo novamente e posso criar aqui, ó, de novo 2 caixinhas na horizontal. Não ficou no tamanho exato, seleciono a setinha preta e aumento para deixar no tamanho proporcional. Se eu não estiver enxergando direito, dou zoom de novo, aproximo a imagem para que eu possa trabalhar com mais segurança. Criei a primeira caixinha. Eu não tenho necessidade de refazer essa caixinha, porque já viu que deu um trabalhinho. Então eu posso duplicar essa caixinha de que forma? Apertando a tecla Alt, no caso do PC, e Option, no caso do Apple, eu vou ter essa seguinte situação. Eles vão virar 2 setinhas pretas, significa que eu posso clonar o objeto que está selecionado no momento. À medida que eu clico sobre ele e arrasto, ele faz uma cópia perfeita do objeto anterior. Então eu tenho 2 formas geométricas agora já alinhadas. A gente percebeu aqui que a gente tem 2 figuras geométricas verticais. Eu poderia duplicar essa aqui e rotacionar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo usando a ferramenta de retângulo, porque uma vez que eu tenho o primeiro objeto, eu posso duplicar apenas para o lado. Faço a mesma coisa, seleciono a setinha preta, aperto Alt e arrasto ele aqui para o lado. Então, os 4 retângulos formando a letra F. Eu poderia fazer de outra forma, poderia fazer com a letra F mesmo. No caso aqui, eu optei por fazer com retângulo, eu julguei mais rápido fazer dessa forma. Então, agora eu tenho 4 elementos separados aqui, que eu posso agrupá-los em um objeto único. Então, seleciono o primeiro, apertando o Shift eu vou selecionando os demais, apenas clicando sobre eles. Clico no primeiro, clico no segundo, clico no terceiro. Então, agora estão todos selecionados, né? Pode perceber que tem uma linha azul indicando essa seleção. No menu Object, Group, eu agrupo todos os objetos em um único objeto. Então, agora, se eu quiser selecionar qualquer um deles, eu selecionaria todos os outros 3. Se eu clicar no de baixo, também seleciono todos os outros 3. Então, significa que eu posso trabalhar com segurança de arrastar e movimentar caso seja necessário. A gente percebeu que tem um F menor aqui que compõe esse logotipo. O que eu preciso fazer? Duplicar e diminuir o tamanho do F menor. Então, o que eu devo fazer? Eu aperto novamente o Alt, arrasto ele, vou ficar com 2 opções. Agora o próximo passo é diminuir para se encaixar no tamanho do menor. Aperto a tecla Shift, com a setinha de seleção pressionada, que é a setinha preta, e vou diminuir ele no tamanho do menorzinho lá embaixo. Porém, eu estou diminuindo na escala, então eu estou garantindo que ele tenha a mesma proporção do original. Ainda ficou um pouquinho menor, eu aumento um pouquinho aqui embaixo, apertando o Shift de novo, para ele poder se encaixar e ficar perfeito, como o original. A gente está com a cor cinza nele, aplicado porque era a última cor selecionada. Então, eu quero que fique na cor rosa, como o original. Aqui na barra de ferramentas eu tenho o conta-gotas, que ele tem a função de capturar a cor de um outro objeto e aplicar no objeto selecionado como está aqui. Então, primeiro de tudo, seleciono o objeto com a setinha preta, seleciono o conta-gotas. Aqui dá para perceber que a gente está com a cor rosa bem escondidinha aqui. À medida que eu selecionar a cor rosa, eu vou afastar esse F grande aqui, para ficar mais fácil. Pego lá o conta-gotas de novo. Na hora que eu seleciono a cor rosa, ele aplica no objeto que está selecionado. Vou fazer com a mesma coisa com o de baixo. Seleciono o objeto, seleciono conta-gotas, clico sobre ele, pronto, ele selecionou. E aquele quadrado cinza que nós tínhamos feito inicialmente? A mesma coisa. Seleciono o quadrado cinza, seleciono lá o conta-gotas, clico sobre a cor desejada, ele já aplicou. Então agora eu tenho os 2 logotipos grandes, o menorzinho e o quadrado cinza. Ainda falta o texto do Esfera. O texto é fácil. Seleciono a ferramenta de texto. Aí lembrando que eu tenho o texto artístico e tenho o texto caixa de texto. Texto artístico. Dou um clique apenas, ele vai ficar piscando o cursorzinho e eu posso digitar a letra que eu desejar ou o texto, caso seja necessário. Porém, ele vai sempre digitar numa linha contínua.
Se eu quiser ir para a linha de baixo, eu tenho que dar Enter. Isso possibilita que eu possa fazer o quê? Quando eu seleciono com a ferramenta de seleção setinha preta, eu posso aumentar o desenho da forma que eu quiser, distorcer e redimensionar a letra conforme a minha necessidade. Isso eu tenho como texto artístico. No caso de caixa de texto, à medida que eu clico com a ferramenta de texto, seguro e arrasto, eu crio uma caixa de texto, possibilitando criar um texto contínuo. Eu não tenho as mesmas características do desenho artístico. À medida que eu aumento a caixa de texto, o texto se adequa ao tamanho da caixa apenas. Então precisa ter muita atenção na hora de formatar o texto. Vamos fazer de novo. Seleciono a letra T lá do texto, dou um clique apenas, fiz a letra S, vou ajustá-la aqui em cima da letra S original, na altura e na largura, para deixar o mais próximo possível. Essa fonte ainda não é aplicada. Então eu tenho a mais próxima que eu tenho aqui é a fonte Arial. Então, uma vez que está selecionado no menu Type, Fonte, eu tenho várias opções de fonte a serem usadas, e uma delas é Arial. Eu vou usar Arial regular, que é que se aplica mais próximo do que a gente está usando, do que tem no logotipo original, para a gente poder aplicar em cima. Percebeu? Pô, eu teria que redigitar aqui do lado? Sim. A ideia é que você redigite, mas eu posso utilizar esse S como padrão. O que eu tenho que fazer? Apenas duplicar para o campo do lado. Como é que eu tenho que fazer mesmo? Aperto o Alt, clico sobre ele e arrasto para o lado para poder deixar no tamanho. Agora é só redigitar o texto. Seleciono a ferramenta de texto, clico lá sobre o S, seleciono ele, e aí é só escrever a palavra era. Pronto. Está quase pronto. Tem que diminuir um pouquinho o tamanho aqui na largura, para que ele fique no tamanho exato. Uma vez que a gente já conseguiu encaixar aqui, a gente só precisa trocar a cor. Seleciono o primeiro S, aperto o Shift, seleciono o segundo objeto. Estou com os dois selecionados, agora é só aplicar a cor. 2 cliques sobre o quadradinho preto, perdão. Seleciono a cor branca. Para quem tiver curiosidade aqui, ó, só zerar todos os valores cian, magenta, yellow e black. Zerei todos os valores e ele vai aplicar o branco. Pronto, está pronto. Porém, a gente não finalizou ainda. O que eu preciso fazer? Remontar o meu logotipo com os desenhos vetoriais que eu acabei de criar. Zoom Out. Só vou encaixá-los aqui, ó, na ordem para eles poderem ficar perfeitos. Então, vamos selecionar todo mundo e colocar do lado. Clico no primeiro objeto, aperto o Shift, clico nos demais, vou selecionando cada um dos objetos. Estão selecionados. Se eu quiser agrupar para que não desmonte o meu desenho, vou lá no menu Object, Group. Agrupei, arrastei para o lado. Está aí uma cópia exata, só que sendo essa da esquerda bitmap e essa da direita vetorial, como a gente acabou de criar. Essa é a ideia. Então, próximo passo, com os demais logos, você refazer sozinho, treinando o uso dessas ferramentas. Lembrando que aqui na ferramenta retângulo, quando eu clico e seguro o mouse, eu tenho as outras opções de elipse, polígonos e etc. Para cada ferramenta que tem uma setinha do lado, ele tem uma opção de mais ferramentas anexadas. É isso aí, galera. Vai treinando. Próxima aula a gente tem mais coisa para ser feita. Abraço, até mais.